Uma reunião regimental e ordinária da Comissão de Direitos Humanos. Nós esperamos passar os 15 minutos regimental. Nós vamos abrir para esta audiência pública, com o público presente, e eu queria anunciar as pessoas que veio aqui para esta audiência, para contribuir com os nossos trabalhos, levando em consideração que hoje é o Dia Internacional da ONU em apoio às vítimas de tortura. Nada melhor do que o dia de hoje para a gente falar sobre o assunto. Eu queria convidar para participar da mesa, já está aqui com a gente o deputado estadual Raul Marcelo, que é membro da Comissão de Direitos Humanos. Queria convidar para participar da mesa o doutor Cláudio do Prado Amaral, que é juiz corregedor dos presídios da capital. Convidar também para participar da mesa a doutora Carmen Silva Moraes Barros, que é defensora pública e coordenadora do Núcleo de Situação Carcerária. Queria convidar também a doutora Maicon Maire, que é da Pastoral Carcerária. Deixa por último. Pode passar para mas eu vou continuar aqui. Antes de passar a palavra, eu gostaria de ler aqui umas justificativas. Em resposta ao ofício convite a nós enviado, vimos informar sobre a impossibilidade de comparecermos à audiência pública do dia 26, próximo futuro, em razão de compromissos anteriormente assumidos perante o Tribunal de Justiça. Ciente de sua compreensão, lamentamos o poder não participar de tão significativo evento. Recebo nosso cumprimento, Dora Martins, presidente do Conselho Executivo, que foi convidada, não pôde estar presente. Recebi o convite para participar da audiência pública do Dia Internacional da ONU em apoio às vítimas da tortura. Não poderei participar do evento devido a ter assumido anteriormente outros compromissos. Por isso, indico o meu assessor parlamentar, senhor João Mário Pastorelli, para representar o meu mandato. Desejo desde já sucesso no evento. Vereador Carlos Francisco Singorelli, vereador do PT de Campinas e presidente da Comissão de Direitos Humanos. Obrigado, senhor João, por estar representando o mandato do nobre vereador de Campinas. Também um outro convite, acuso o recebimento do e-mail, ofício, todavia lamento, pois nos meus, embora eu estarei participando do fórum em Vargem Grande, região sobre a saúde da infância, compromisso que já havíamos assumido meses atrás. Conseguimos desmarcar, dessa forma, sairei daquele evento para esse, porém acredito que consegui chegar por volta das 16 horas. Esse convite foi feito para o doutor Eduardo de Souza Ferreira, que é coordenador na área de Direitos Humanos e Cidadania do Ministério Público do Estado de São Paulo. Está avisando que, se for possível, chega atrasado. Eu queria passar a palavra para o nobre deputado Raul Marcelo, que fez questão de estar aqui na abertura, pode estar em possibilidade de ficar até o final, depois a gente vai ouvir os outros. Obrigado. Primeiro, queria cumprimentar o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado José Cândido. Tem toda uma história,
um histórico de serviços prestados à causa dos direitos humanos aqui no Estado de São Paulo e tem desempenhado um trabalho importante à frente da Comissão de Direitos Humanos. Eu, inicialmente, queria colocar que hoje o quórum reduzido dessa audiência se dá em função de alguns motivos. O primeiro deles é que a Assembleia está em vias de discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um dos projetos de lei, junto com o orçamento e o plano plurianual, mais importantes que essa casa debate. E existe uma polêmica muito grande em torno do encaminhamento da discussão da LDO. Portanto, eu entendo que deve ser esse o motivo do esvaziamento, né, da dificuldade de nós conseguirmos, inclusive, ter quórum, porque muitos membros aqui da Comissão de Direitos Humanos também são membros de outras comissões e estão acompanhando essa discussão em torno da LDO, que precisa ser votada para que a Assembleia possa entrar no recesso. Então, existe uma preocupação sobre isso, eu acho que, em função disso, que nós temos aí a dificuldade do quórum no dia de hoje. A segunda questão é da importância desse tema. É um tema esquecido pela sociedade brasileira, né, que é a situação da população carcerária. Em particular, no estado de São Paulo, que tem a maior população carcerária em relação aos outros entes da federação. Nós sabemos que o recorte da população carcerária é um recorte de uma população que passa por um processo, uma construção de uma invisibilidade, ou seja, os setores detentores de poder no Brasil transformaram uma grande parte da população, que é a população que não tem acesso a bens nenhum, ou seja, não tem acesso e não participa de nada da riqueza nacional, e grande parte dessa população, que acabou entrando em conflito com a lei, está hoje dentro dos presídios. E eu já visitei vários presídios, antes inclusive de fazer parte da Comissão de Direitos Humanos, e antes inclusive de ocupar um mandato de deputado estadual. E eu costumo dizer sempre que, para aqueles que não conheceram o inferno, se quiserem conhecer, visite um presídio. Essa é a situação. Eu, uma vez, fui visitar um integrante do Movimento Sem Terra, que ainda tem preso político no Brasil, e, ao entrar no presídio, eles têm lá uma figura chamada Faxina, um menino assim, de uns 20 anos, e ele que era o responsável pela área do presídio. E eu conversando ali com ele, falou que eu estava ali fazia 8 anos naquela função no presídio. Ali em pé, numa sala, um corredor escuro, né, sem iluminação, tinha água pelo corredor. A cela, que cabe 5, 6, tinha quase 20. Né? A maioria das pessoas ali com baixa escolaridade, emprego e carteira de trabalho registrado quase nenhum, né, quase nenhum conseguiu ter. Enfim, é um setor completamente marginalizado e que, via de regra, não tem condição de, inclusive, ter aquilo que é o princípio constitucional, acesso à justiça, ou seja, ter bons advogados para que possa se defender. Porque nós sabemos que no nosso país ainda impera a ideia de que, infelizmente, quem tem bons advogados, bom escritório de advocacia, pode cometer o crime que for. Inclusive esse aí agora, o Cacciola, né, roubou mais de R$1 bilhão. Se juntasse toda a população prisional do Estado de São Paulo, não conseguiria, com certeza não chega à quantia que ele roubou. R$1 bilhão. De uma falcatrua que fez no sistema financeiro. E eu quero ver, né? Agora é o príncipe de Mônaco que vai decidir a questão da extradição dele. Mas se for extraditado, ele foi revel, ou seja, não se defendeu aqui. Mas se conseguisse defender e ficasse no Brasil, com certeza não estaria preso. E aí essa questão é sucessiva. Existem outros casos notórios de pessoas que têm grandes escritórios de advocacia, que cometem grandes crimes e não vão presos. Então essa é uma questão de fundo que eu acho que está colocada nesse debate. É por isso que é preciso ter um compromisso com a dignidade humana para poder exercer esse debate, essa defesa dessa população, setor da população brasileira que passa por um processo de construção da sua invisibilidade, ou seja, a ideia de que eles não existem perante o Estado brasileiro. E é fundamental que a Comissão de Direitos Humanos faça essa reflexão para discutir, inclusive para aparelhar ainda mais os nossos defensores públicos, para que possam atuar também em defesa da população carcerária.